Hi everyone, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês alguns dos meus perrengues que eu já passei com o inglês ou com a cultura aqui desde que eu cheguei nos Estados Unidos. Eu costumo compartilhar bastante sobre isso nos meus stories, no meu Instagram, mas eu resolvi separar os mais engraçados para trazer e deixar aqui no canal para vocês também. Então bora lá, separa a pipoca que lá vem a história. Bom, o meu primeiro big perrengue foi já no treinamento. Em um dos dias do treinamento, lá no hotel em Nova York, que é o treinamento que todos os au pairs têm que passar antes de vir para a família, um dos dias a gente ia ter um tour por Nova York, é um passeio, ou era pela Times Square, apenas na Times Square, ou é um tour por vários pontos turísticos de Nova York, e eu tinha comprado um para poder ir, para poder participar. E eu tava super empolgada com o tour e tal. E a gente tinha aula durante o dia todo. E no final da aula, as coordenadoras, as professoras que estavam dando treinamento, avisaram que não era pra levar o passaporte nesse passeio. Porque o passaporte é um documento muito importante e que se a gente perde, a gente não conseguiria pegar o voo até a host family. Então ia ser um big de um problema. Então elas avisaram, pelo amor de Deus, não levem o passaporte pro tour. E a doida aqui, eu tava super empolgada, eu não entendi direito na hora que elas falaram. A gente ia ter em torno de meia hora ou 40 minutos pra se arrumar, pra poder ir pro passeio, porque a aula era até no final da tarde, e o passeio ia ser do final da tarde pra noite. E daí eu tava super empolgada, a mulher falou, eu não entendi direito, eu entendi que era pra levar. Ela tava ressaltando muito sobre o passaporte e eu entendi que era pra eu levar. Então, ok, tudo certo, meu passaporte tá no bolso. Inclusive, ele tinha ficado no meu bolso, porque eu não tinha trago bolsa na minha mala. Pra não ocupar muito espaço na minha mala, eu resolvi não trazer nenhuma bolsa. Eu não trouxe nem bolsa pequena, nem bolsa grande, nada. Então, os meus documentos teriam que ficar no bolso pra eu levar pro tour. Tanto cartão de crédito, dinheiro ou qualquer coisa que eu fosse levar. E o meu passaporte estava no bolso. Aí eu saí toda empolgada da aula, com o passaporte já no bolso, toda preparada, entendendo que era pra levar o passaporte. Aí eu fui, subi rapidão, tomei um banho, me maquiei, troquei de roupa, pronto, eu desci pro saguão. Tava eu lá certinho, no horário exato que era pra sair pro tour. E daí, nisso eu encontrei com uma amiga, com a Catiele, saudades, miga. E aí ela viu o passaporte no meu bolso, ela falou, sua louca, o que você tá fazendo com o seu passaporte? Você não viu as coordenadoras falando que não era pra levar o passaporte? O que você tá fazendo no bolso? É perigoso. Sua doida, tira daí, elas vão brigar com você. E daí nisso eu comecei a ficar nervosa, eu não sabia o que eu fazia. E daí eu falei, meu Deus, será que eu subo pro meu quarto? Não vai dar tempo, já tá na hora do ônibus sair. E daí eu não sabia o que eu fazia. Ela falou assim, se você quiser você coloca na minha bolsa, porque daí pelo menos eles não vêm e não vai dar problema. Eu falei, não sei o que eu faço. E naquilo de pensar o que eu fazia, o que eu não fazia, se eu dava pra ela, porque eu também tinha medo de deixar na bolsa dela, ou se eu subia pra levar, mas eu podia perder o horário do ônibus. E daí nisso chegou a coordenadora. No que chegou a coordenadora, ela já viu o passaporte na minha mão, ela começou a berrar comigo no meio de todo mundo. Eu fiquei super constrangida, ela ficou super brava comigo. Mas assim, juntou um mix de emoção que eu tava indo pro tour, que eu tava super empolgada, e aquilo que eu não tava entendendo muito bem, não era na minha língua. Então na hora que ela falou, eu não me atentei e eu entendi que era pra levar, não que não era pra eu não levar. E daí ela começou a chamar minha atenção na frente de todo mundo, falar muito grossa comigo. Aí que o meu inglês bugou mesmo, eu já não entendia mais nada que a mulher tava falando. Ela começou a brigar, eu não sabia mais se eu subia pro quarto pra levar ou não. E daí, nisso que ela começou a brigar comigo, eu não saía nenhuma palavra. Aí veio uma outra amiga minha, a Isa, e ela começou a me ajudar, porque ela viu que eu não conseguia soltar uma palavra pra conversar com a mulher, porque ela começou a brigar comigo. Então, não foi só a questão de eu não saber o inglês ou não estar entendendo o que ela tava falando. Eu estava nervosa e aí que travou mesmo o meu inglês. Eu não conseguia nem brigar com a mulher ou responder ela, eu travei. E daí ela foi, me ajudou, explicou mais ou menos o que estava acontecendo pra mim. E nisso a mulher foi, a minha coordenadora foi e arrancou o meu passaporte da minha mão. Eu fiquei em choque, porque eu não sabia o que a mulher estava fazendo. E daí a minha amiga tentou me acalmar um pouco.
e falou, não, calma, ela vai confiscar o seu passaporte e amanhã você pega com ela. E daí assim você pode ir pro tour e não perde o tour. Mas na hora eu fiquei em choque, travou totalmente meu inglês. Eu fiquei muito chateada na hora, porque a forma que ela me tratou ali em frente a todo mundo, ela foi muito rígida comigo. Mas foi meu primeiro perrengue com o inglês aqui. Na hora do nervoso, meu inglês travou e eu não entendia, era bolhufas. Daí eu fui pro passeio, mas nossa, já tinha perdido toda a graça, toda aquela euforia que eu tava pra ir pro passeio, já tinha acabado, eu fui super chateada. Consegui aproveitar um pouco, mas no fundo eu tava bem chateada com tudo que tinha acontecido. Meu segundo perrengue, maior perrengue, também foi na primeira semana. Foi no segundo dia, primeiro dia que eu tava com a minha host family. Eu cheguei na sexta-feira à noite e aí ela comprou um lanche pra mim, a gente foi pra casa, eu comi, dormi. E no sábado de manhã eu acordei e daí ela foi me apresentar a casa, foi me apresentar a cozinha, onde ficavam as coisas, como que eu podia cozinhar e tal, falou que eu podia pegar as coisas pro café da manhã. Então, assim eu fiz. Fui, peguei um pão puma com queijo e tal, que eu gosto, e deu também meu café da manhã, beleza. E daí eu fui pro meu quarto, falei que ia organizar algumas coisas, tava morrendo de vergonha ainda, queria só ficar trancada dentro do meu quarto. E daí eu fui, continuei organizando as coisas e pensei comigo, na hora do almoço ela vai me chamar pra gente almoçar juntos, né? Até porque é meu primeiro dia, então ela vai me chamar. Não sabia como funcionava, eu sabia que eles não têm grandes refeições no almoço, mas o que eles fossem comer, ela ia me chamar pra comer junto, né? E daí tudo bem, eu fiquei esperando, e daí ela veio me chamar, só que não pra comer. Pra gente pegar o carro, pra poder praticar, pra eu conhecer a cidade, pra ela me mostrar onde era a escola das crianças, me mostrar como era o trânsito aqui, alguns parques. E daí ela falou que a gente ia dirigir até a casa dos tios, e aí assim eu praticava a minha direção também. Aí eu falei, ah, tá bom, beleza. Eu tava com um pouquinho de fome, porque já era quase o horário do almoço, mas eu não tava morrendo de fome, então eu imaginei, ou a gente vai voltar antes do almoço, ou a gente vai comer alguma coisa na rua. Beleza, eu tô tranquila, dá pra ir. Aí eu falei, tá bom, vamos. E daí a gente foi, ela mostrou as coisas, pra mostrar a escola e os parques foi bem rapidinho, mas até a casa dos tios é uns 40 minutos. Então a gente gastou um tempo até chegar lá. E quando eu cheguei lá, eu já tava morrendo de fome, porque a gente não tinha almoçado, a gente não parou pra almoçar. Eu imaginei que a gente fosse talvez parar em algum lugar, pegar um lanche, alguma coisa, mas nada, ela não falou nada. E como era meu primeiro dia, eu fiquei com vergonha. Meu inglês não era muito bom, então eu tava bem travada assim ainda. Eu falei, ah, não vou falar nada, né? Vou esperar ela. E ela não falou nada e eu morrendo de fome. E daí a gente chegou no tio, eu acho que as crianças já tinham beliscado, comido algum snack em casa, mas eu não sabia, então eu não tinha comido, eu tava morrendo de fome. E daí as crianças chegaram lá, acabaram comendo uma fruta na casa dos tios, eu acabei comendo um pouquinho também, mas morrendo de vergonha porque eu nem tinha acabado de conhecer minha host family, então se eu já tava com vergonha deles, imagina dos tios, que era uma outra família, eram outras pessoas, aí que eu tava com mais vergonha ainda, e morrendo de fome, mas eu não ia pedir nada pra comer lá na casa deles. Então eu fiquei segurando, morrendo de fome, e daí eu fiquei lá, meu Deus, a gente não vai embora, o que a gente vai fazer? E daí os tios falaram, não, a gente vai preparar o jantar. Porque nisso já tava dando 5 horas, que é o horário deles jantarem aqui. Então os tios falaram, não, vou preparar o jantar. Eu, eba, armou, tô morrendo de fome, vai rolar uma janta, né? E daí eu vi os tios colocando uma super panela gigante no fogão. Falei, nossa, armou! Vai vir um super jantar, né? Eu tava imaginando aquela carne deliciosa, nossa, um jantar delicioso. Falei, nossa, tô morrendo de fome, eba, até que enfim. E daí eu super empolgada, esperando a janta. Os tios falam, jantar pronto. Aí eu fui ver, Era hot dog. primeiro susto, porque eu tava esperando uma janta, porque eu tava varada de fome, não tinha comido praticamente nada durante o dia todo. Eu tava doida pra comer uma comida de verdade. E segundo, porque eles me ofereceram e me apresentaram o hot dog dos Estados Unidos, que é só a salsicha e o pão. Aí eu fiquei tipo, what? Seriously? Tá, beleza, mas eu tava morrendo de fome, então era o que tinha, eu comi. E foi um dos meus primeiros perrengues com a minha host family. O meu segundo perrengue já foi no segundo dia com a minha host family. Sim, quando a gente chega é perrengue atrás de perrengue.
E normalmente, independente se é a primeira Host Family, a segunda, como eu vim pra extensão, o primeiro final de semana a gente se dedica pra Host Family pra poder conhecer eles um pouquinho, conhecer as crianças, ter um contato maior com eles. Então eu passei o final de semana todo com eles e no domingo eu perguntei se ela precisava de ajuda, porque eu queria conhecer mais as crianças, queria aprender um pouquinho mais. Então eu perguntei se ela precisava de alguma coisa e ela me falou se eu podia dar banho nos meninos. Eu, obviamente, falei tudo bem, claro. E daí nisso eu fui lá ajudar ela e dar banho nos meninos. Os meninos já estavam na banheira e as meninas brincando. E nisso eu fui dar banho nos meninos, ela foi e saiu. Eu não sei por que raio, até hoje, porque ela fez isso. Eu acredito de coração que ela fez pra me testar, pra ver se eu tomava rédea da situação, se eu tinha controle da situação. E daí ela foi, saiu, eu não lembro, eu não sei se ela me falou que ela ia sair, se ela falou eu não entendi. E eu só vi que ela já não tava mais na casa porque as meninas começaram a berrar na porta. Elas abriram a porta querendo ir atrás da mãe. E eu fiquei desesperada porque eu tava no banheiro com os meninos e eu não podia largar eles lá. Eles estavam dentro da banheira. E eu tava com os menorzinhos. Ele tinha nem 2 anos, então eu não podia realmente deixar ele na banheira que ele poderia se afogar. Imagina, no meu primeiro dia a criança se afoga lá, no segundo dia a criança se afoga. E daí as meninas abriram a porta, eu desesperada porque eu sou brasileira. E no Brasil é perigosíssimo isso, a criança tá na beira da calçada sozinha. Eu não sabia como era aqui, assim, né? Aqui realmente não tem tanto problema. Eu ficaria preocupada, mas não tanto como é no Brasil. Mas eu ainda não conhecia aqui, então eu fiquei desesperada com as meninas abrindo a porta, querendo ir atrás da mãe. E na hora, o meu inglês bugou, eu não conseguia chamar as meninas, eu não conseguia explicar pra elas que era pra elas entrarem, chamar elas pra dentro. A palavra chamando elas pra dentro não vinha na minha cabeça de jeito nenhum. Eu não conseguia chamar elas e eu comecei a gritar, nem lembro o que eu começava a gritar, porque eu não podia largar os meninos, tentando chamar elas e elas não me entendiam, elas não me obedeciam, não vinham, estavam desesperadas, porque assim, elas não me conheciam. Então a mãe ter deixado elas sem avisar as meninas, elas ficaram desesperadas. Elas começaram a berrar a mãe que nem doida, e eu berrando elas e elas não me entendendo. E foi, nossa, um fuzuê todo, eu nem sei como que eu resolvi toda aquela situação, só sei que eu fiquei desesperada até a hora que a minha rosta voltou. Foi uns minutos, mas pra mim parece que foi tipo meia hora aquele fuzuê todo. Mas enfim, eu acho que ela tentou me testar, ver se eu dava conta ali de controlar a situação. Não sei como eu resolvi ali, mas na hora eu fiquei desesperada, não saía, as meninas não entendiam. E, nossa, sério, eu nunca vou esquecer isso, porque foi um super perrengue. Bom, esse não é exatamente um perrengue, mas é um choque, assim, de cultura que eu tive. Eu cheguei em junho e 4 de julho é um feriado muito famoso aqui pra eles. Fazia 2 semanas que eu tava aqui. E daí a minha hosta ela me convidou pra passar o 4 de julho com eles, porque ela ia pra um churrasco com os amigos, na casa dos amigos, e me chamou, perguntou se eu queria ir, eu ia estar de folga. Mas, como fazia só 2 semanas que eu tava aqui, eu não tinha muitos amigos ainda, e eu não tinha muitos planos, eu falei, tá bom, um churrasco com os amigos, acho que vai ser divertido, né? Música, talvez beber uma cerveja, uma carne gostosa. Tá, vou, acho que vai ser legal. Não vou programar nada, não vou tentar ver nada com ninguém, apesar de ter grupos de outros au pairs, não vou fazer planos, vou com ela, porque eu acho que vai ser divertido. Chegando lá, era churrasco de hambúrguer e hot dog. Aí eu fiquei tipo... What? Eles chamam, na verdade, barbecue qualquer coisa que você faça outside, mas é bem comum eles chamarem barbecue pra fazer hambúrguer e hot dog. Mas eu fiquei um pouco espantada, assim, porque eu tava esperando, tava com uma super expectativa de uma coisa super divertida, e foi outra coisa completamente diferente. Foi bem um choque de cultura pra mim. Um outro perrengue que eu tive foi pra abastecer o carro. Eu já sabia mais ou menos como funcionava, eu já tinha visto ela abastecer algumas vezes, e ela já tinha me explicado, minha host mãe já tinha me explicado algumas vezes por cima como era. Ela tinha me falado que era só ir lá na bomba, colocava o cartão, colocava a gasolina e pronto. Só fazer isso já era. Só que no dia que acabou a gasolina comigo, foi na minha primeira, segunda semana,
E eu não tinha conta ainda, eu não tinha nem cartão ainda. Só que ela não me explicou como funcionava essa outra hipótese, se eu tivesse só com dinheiro. Então eu cheguei lá e eu nem imaginei, né, que quando eu fosse abastecer, eu ia precisar ser no dinheiro, então também não perguntei essa opção pra ela. Mas aí eu cheguei lá, eu olhei, eu falei, epa, o que eu tenho que fazer? Eu não sabia, porque não tem frentista e tem a conveniência, mas na hora eu fiquei cagando de medo, porque meu inglês não era muito bom, então eu falei, meu Deus, eu não quero ir lá dentro perguntar ou como funciona, o que eu vou falar pro cara, tipo, né? Como que eu vou resolver isso? Eu morrendo de vergonha, toda travada. Eu falei, ah, não, né? Mas a gasolina tava acabando e eu tinha que abastecer. Eu comecei a mandar mensagem pra ela, eu falei, Nicole, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu preciso abastecer, mas eu não tenho cartão ainda. Você falou que era só eu colocar o cartão na máquina e eu nem pensei que eu não tinha cartão ainda. Até ela me responder, eu tive que ficar esperando lá no posto e pra ela me explicar que eu tinha que entrar lá na conveniência, pagar com dinheiro, deixar meu carro na bomba que eu iria usar, pagar com dinheiro lá dentro da conveniência, falar pra eles qual era a bomba, em qual bomba estava o meu carro, e aí eles iam colocar, liberar pra mim a gasolina conforme o valor que eu tinha pago, e assim eu colocava a gasolina no meu carro. Só que até ela me responder, eu tive que ficar lá esperando, super nervosa com o que eu tinha que fazer, o que eu ia fazer, porque eu não sabia como que eu resolvia isso e aquele medo, aquela vergonha de falar inglês, de tentar resolver alguma coisa com alguém que eu não conhecia. Eu tive que ficar esperando ela até ela me responder e me explicar como que era que funcionava. Bom, esse é um dos maiores perrengues que eu já passei aqui no intercâmbio. Talvez nem só aqui no intercâmbio, talvez na minha vida, porque isso nunca me aconteceu no Brasil e eu fiquei realmente em choque. Esse é um dos motivos também que eu sempre falo para as meninas quando elas perguntam: ah, é realmente importante tirar a PID, levar a PID? Sim, é um documento importantíssimo. Pode ser que você não use? Pode ser. Só que foi exatamente por ter esse documento em mãos que os policiais me liberaram no dia. Para quem não sabe, a PID é a carteira de motorista internacional que a gente traz. Então, é sim, muito importante vocês trazerem, porque se acontece uma coisa dessa, vocês têm o documento em mãos. Bom, eu lembro certinho, eu tava aqui no meu primeiro mês, eu tava indo levar as crianças pra escola, pro camping, na verdade, era férias, era em julho, e daí eu tava dirigindo super de boa, era uma sexta-feira, tava super animada, cantando dentro do carro, né? Tava chegando o final de semana e tal, com música brasileira, super empolgada, e os policiais começaram a me seguir. Eu não sei até hoje o porquê, que raio que eles me pararam. Eu juro por Deus, eu não entendi o motivo que eles me explicaram. Um dia uma amiga falou que era por causa da música, mas eu já perguntei pra vários outros americanos e eles falam que isso não tem nada a ver, mas eu não sei. Enfim, eu não sei se foi realmente por causa da música, porque eu tava super empolgado, até porque o que aconteceu foi de manhã. E, assim, se fosse por causa de música, de eu estar bêbada, seria mais pro horário da noite, não no horário da manhã. Eu ainda tava levando as crianças pra escola, então eu acredito que não tenha sido esse motivo. Mas eu realmente, do fundo do meu coração, não sei porque eu não entendi o que eles me explicaram. Eles começaram a me seguir e eu não percebi que eles estavam me seguindo. Isso nunca me aconteceu no Brasil. Eu não consegui perceber que eles estavam me dando sinal. Eu acho que eles estavam me dando sinal com o farol, mas eu não vi. Então eles começaram a me seguir e nada. E daí quando eu me toquei que tinha um carro de polícia atrás de mim, eles já estavam com a sirene ligada. E eu comecei a ver, eu falei, caramba, tem um carro de polícia com a sirene ligada atrás de mim, eu acho que tá me seguindo. E daí eu comecei a prestar mais atenção, eu falei, eita, tá me seguindo mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Onde que eu paro? Eu não sabia o que eu fazia, comecei a ficar desesperada. E daí não tinha, tipo, acostamento pra eu parar o carro, encostar o carro. E eu não sabia onde que eu podia parar e eu continuei andando e eu falei, caramba, eles estão me seguindo mesmo. E daí eu falei, já é a rua de virar pra escola das meninas, eu vou encostar aqui e daí eu paro o carro. Se eles passarem pra outra faixa, eles realmente estão me seguindo. E daí eu fui, passei pra outra faixa, eles também. Aí eu parei o carro. Aí eu parei o carro, eles desceram e daí eles vieram no vidro falar comigo. Eu já comecei. Me desculpa, eu não sou americana, eu sou brasileira. Desculpa, meu inglês é super ruim. Por favor, me explica devagar o que tá acontecendo. Desculpa se eu fiz alguma coisa errada, só sei que eu pedi uns 100 mil vezes desculpa. E daí o policial começou a conversar comigo, ele falou, eu preciso dos seus documentos.
Eu fui, dei meus documentos pra ele. E daí ele olhou, ele não entendeu muito bem. Aí ele falou assim, o documento do carro. Eu falei, meu Deus, eu não sei onde que tá. Minha hosta nunca tinha me mostrado onde estava o documento do carro, o seguro do carro, eu não sabia nem o que era. Aí eu fui no porta-luva, abri, peguei os papéis que tinha lá, porque normalmente americano sempre deixa o documento do carro, que é o seguro do carro, dentro do porta-luvas. E eu tinha aprendido isso no meu treinamento, graças a Deus, eles me explicaram isso no treinamento. Esse é um dos motivos que o treinamento é super importante, porque devido a isso eu sabia que o documento tava lá, porque minha Roshima não tinha me falado. E daí eu fui abrir o porta-luvas, peguei os documentos que tava lá, comecei a mostrar pro policial, falei, olha, tem isso, isso, isso. Ele falou, é esse daqui. Daí ele começou a fazer algumas perguntas, olhando o meu documento, né? Ele perguntou o meu nome, da onde eu era, eu falei que eu era brasileira. E daí ele falou o que eu tava fazendo com as crianças, que ele viu uma porrada de criança no banco de trás, né? Já deve ter pensado, nossa, a menina tá sequestrando essas crianças, né? Brasileira, não é daqui. Uma porrada, uma van cheia de criança, tá roubando as crianças. Aí eu falei, expliquei, não, eu tô levando eles pro camping, pra escola, sou au pair deles. E as crianças lá atrás, super empolgadas, uhul, carro de polícia, 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 polícia. As crianças estavam super animadas no banco de trás, gritando, e eu super nervosa, querendo que eles ficassem quietos, porque eu já tava, né, cagando de medo da polícia. E eles super animados. E daí eles começaram a ver minha documentação, ele falou, cadê minha drive license? Eu falei que eu não tinha ainda, mas que eu tinha a drive license internacional e que ela era válida por 3 meses. Daí ele falou assim, mas você sabe que você tem que tirar a sua daqui, né? Eu falei assim, eu sei, mas eu tenho esses 3 meses, já tô estudando pra tirar minha drive license, mas eu sei que eu tenho 3 meses válidos pra poder dirigir legalmente aqui, né? Não sei como que eu falei isso, eu não falei exatamente isso, mas falei alguma coisa tudo embolado, mas eu falei alguma coisa por aí, nessa linha. Mas aí ele mais ou menos me entendeu, ele explicou, né, alguma coisa que eu fiz errado, que eu não entendi bosta nenhuma. E daí, nisso ele ligou pra outro carro de polícia. Aí eu falei, fudeu, por que ele tá chamando a puta polícia? Vou sair presa daqui, vou ter que ligar pra minha Roshima pra ela me socorrer, né? E daí ele foi lá pra trás, no outro carro, mostrou os meus documentos. Acho que ele não sabia, muitos policiais aqui não sabem o que é International Drive License. E daí ele mostrou pros outros policiais, acho que provavelmente é um supervisor dele, não sei, explicou pra ele que realmente é válido. E daí ele voltou, ele falou aonde que eu realmente estava indo levar as crianças. Eu falei, eu só vou virar a esquina aqui, já é o camp das meninas, e depois eu vou levar os meninos. Aí ele, tá bom, eu vou te seguir até a escola das crianças. Eu falei, tá bom, tudo bem. E aí ele realmente ele foi me seguindo até a escola das meninas. E daí quando ele viu que eu desci com as meninas e que elas iam entrar na sala, ele foi embora. Mas ele só me liberou realmente porque ele chamou os outros policiais, viu que meu documento era realmente legal e foi até a escola das meninas pra ver se eu realmente não tava raptando as crianças. E com a minha drive license eu também tenho um outro perrengue, mas eu já fiz um vídeo contando sobre a minha experiência pra tirar a drive license aqui, e eu vou deixar o link aqui nos comentários e vocês podem ir lá conferir, porque também é uma história pra vocês darem boas risadas. Eu separei mais alguns perrengues pra contar pra vocês, mas pra não ficar muito cansativo, eu vou separar em 2 vídeos, então eu vou fazer a parte 2. Espero que vocês tenham se divertido com as minhas histórias. Até o próximo vídeo.